Uma justiça que, em vez de afastar, excluir e punir, aproxima vítimas e agressores, possibilitando que as relações sejam restauradas ou construídas. Esses são os princípios da chamada justiça restaurativa. Utopia ou realidade? Quais são os limites dessa nova forma de solução de conflitos sociais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial para destacar o trabalho da Justiça e dos juízes em toda Minas Gerais. Nós estamos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a cerca de 550 quilômetros da capital mineira, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o juiz Antônio José Franco de Souza Pêssego, titular da terceira vara criminal desta comarca. Ele é magistrado há 12 anos e já passou por 4 comarcas: Montes Claros, Rio Pardo de Minas, Araguari e Uberlândia, onde está há 4 anos. É também professor de penal e processo penal na Faculdade Politécnica de Uberlândia, a FPU. Doutor Pêssego, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu, Leão. Nós teremos também no nosso programa, já avisei para o senhor, o Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia irão participar, me ajudando a entrevistá-lo. E no terceiro bloco teremos o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Pêssego, o que vem a ser o projeto de justiça restaurativa, o que se pretende com isso? Na verdade, é um curso que está terminando agora, que nós estamos fazendo, iniciativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Senado, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, por meio da Universidade de São Paulo, a USP, um curso de extensão universitária, que visa justamente, no que diz respeito ao usuário de drogas, que é uma constante que nós temos na justiça criminal, primeiramente nos juizados especiais e, no segundo momento, se for o caso, na justiça comum criminal, por razões técnicas que não vem ao caso. O fato é que nós temos observado, não só pela lei antitóxico, a lei de tóxico, a lei 11.343 de 2006, mas também pelo curso em si, que está sendo excelente esse curso, o fato que se faz necessário fazer um trabalho na linha da lei de tóxicos, na forma com que visou tratar o usuário de drogas. Ou seja, distinguir o que vem a ser o usuário, o dependente químico e o traficante. Perfeitamente. Nós temos nesse cenário o dependente, o não dependente, o usuário social, como alguns chamam, o dependente seria o usuário problemático, e temos o traficante de droga. A própria lei foi muito como posso dizer, foi muito feliz, né, ao trazer no seu parágrafo 2º do artigo 28 uma possibilidade, um norte para o juiz poder distinguir, ter elementos para distinguir, em tese, quem seria o traficante, quem seria o usuário. O que é o crime, na verdade? O que é o crime, na verdade, justamente. E, dentro dessa linha que você falou, a própria lei, ela, numa política feliz, volto a se falar mais uma vez, de descarcerização e despenalização, o usuário de drogas, ele não é mais sujeito à pena privativa de liberdade, como era antes com a lei anterior de tóxico, que era a Lei 6368 de 1976. Hoje em dia, são penas alternativas, são medidas socioeducativas, há todo um programa. Com isso foi criado o Sistema Nacional, para tratar sobre as políticas de drogas, né? Então há todo um trabalho em que faz uma mudança de paradigma. A respeito dessa mudança, doutor Pêssego, como fica a repressão a esse grave crime que se alastra pela sociedade de tráfico de drogas, que acaba também se alastrando para outras formas de crime? Justamente. A própria legislação, ela não ameniza a punição no que diz respeito ao tráfico de drogas. Sim, se formos olhar, fazer um estudo comparado com a legislação anterior, obviamente que, tecnicamente falando ou teoricamente falando, o legislador iluminado por uma teoria mais funcionalista, né, ele diferente, enfim, no aspecto técnico do que iluminou o nosso Código Penal na parte geral, ele já trouxe avanços, né, no caso do tráfico de drogas, porque nesse cenário, Orion, nós temos várias figuras. Rapidamente, nós temos o usuário não dependente, o usuário dependente, nós temos o usuário traficante,
que é aquele que trafica para sustentar o seu próprio vício sem nenhum fim lucrativo. Temos o traficante usuário, que é o usuário também, mas que visa ter a droga de graça, mas também visa um lucro. Quer dizer, são dois tipos de traficantes, sim, então. E o terceiro, que é o próprio puro traficante, que é aquele que não tem, não é usuário de drogas e só visa o comércio clandestino da droga. E que participa de outras formas de crime para sustentar o primeiro. Com certeza. Uma coisa leva à outra. E qual o tratamento que a justiça e as autoridades dão a cada uma dessas categorias? Bom, o tratamento que tem que ser, né, no que diz respeito ao usuário, então, a mudança de paradigma está indo para a justiça restaurativa, ou seja, o envolvimento, saindo da esfera do juiz legalista. Né? Então, tradicional, tradicional, a justiça retributiva, essa justiça já está mais assim ultrapassada. Aqui havia um envolvimento maior, como o governo está fazendo agora, o governo federal, o CNJ, enfim, como eu falei, esse curso. Visando o quê? Visando haver um envolvimento maior de entidades governamentais, não governamentais, a comunidade, enfim, o judiciário em si, a atividade judicial na área criminal, de forma a permitir, nos termos da lei, uma reinserção social do usuário, por meio de estímulos à redução de danos. Ou seja, doutor Pirso, tem que considerar que o erro, se alguém cometeu o erro, não é só do usuário quem praticou o delito. Perfeitamente. A família é a célula da sociedade. E a família, é importantíssima a participação da família. E muitas vezes você vê que o que desvirtua, o que leva a pessoa, por exemplo, a usar drogas, não é só o meio que ele frequenta, e sim também o isolamento que a própria família faz com que não haja aquele clima, aquele ambiente necessário para solidificar uma educação mais indicada, a participação maior da família. Às vezes a família é uma grande causadora, uma referência fundamental. Entendi. Por isso que o envolvimento da família é importante. Perfeito. Doutor Pirso, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente voltasse mais a esse assunto e também demonstrasse aqui, explicasse para a gente onde outras áreas de conflitos sociais que a justiça restaurativa tem sido bem sucedida. A gente volta em instantes.